Amém, graças a Deus. Vou chamar aí nossas crianças para orarmos. Vamos orar com nossos pequeninos, nosso time de crianças, nosso time de bebês. Vamos colocar a vida delas diante do Senhor, as nossas vidas diante do Senhor, para que de fato a gente tenha um tempo onde o Senhor ministre o nosso coração. Não tenha seus olhos aí fechados, coloque a sua vida diante do Senhor nessa hora. Eu queria convidar aqui para estar orando com a gente a nossa irmã Keidman. Vem cá, Keidman, orar com a gente hoje. Peça o Senhor para trabalhar na sua vida nessa manhã. Podemos ouvir a sua voz, podemos falar contigo, Senhor, e dizer o quanto o Senhor é importante nas nossas vidas. Se não fosse o Senhor, Deus, nós não estaríamos aqui, Senhor, não estaríamos vivos respirando. Senhor, mais uma vez, Senhor, nós queremos te ouvir, nós queremos falar contigo, Senhor. Fica conosco aqui nessa manhã. Apresentamos a Ti, Senhor, a vida de cada criança, Senhor. Abençoe também as professoras, Pai, que elas venham estar, Senhor Deus, levando a sua palavra a cada coraçãozinho, Senhor. E que desde pequenos, Senhor, eles venham conhecer mais de Ti, mais do Teu amor, Senhor Deus, e sobre, Senhor, o Seu caminho, que é bom, perfeito, Senhor, nas nossas vidas. Muito obrigada, Senhor Deus, por mais esse dia. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. E abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 27. Atos, capítulo 27. Nós vamos ler a parte. Levanta a sua mão aí para você estar recebendo a palavra, para poder, se você desejar acompanhar a leitura e explicação com a Bíblia na sua mão. Atos 27, a partir do versículo 13. Quero chamar aqui para nos ajudar nessa leitura, quero chamar a irmã Luísa, quero chamar a Andréia. Então, a Andréia vai ler aí do versículo 13 até o 26, a Luísa vai ler do 27 até ao 44. Vamos acompanhar a leitura da palavra do Senhor, Atos 27, a partir do 13. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nós fomos deixados levar. Passando sobre a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que desse na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade. Dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade é preciso terem me atendido e não partir de Creta para enviar este dano e perda. Mas, já agora, vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o
o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra, e lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornaram a lançar o prumo, acharam 15 braças, e receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: Se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: Hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estavam no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alcançando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, um lugar onde 2 correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer, e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas e os outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Bem, queridos, então, esse texto, ele vai contar a viagem, né, de Paulo até Roma, capital do Império Romano. Na verdade, viagem não é a palavra mais adequada, porque Paulo não estava ali passeando, né? Paulo estava preso, era um navio de prisioneiros, e ele estava sendo levado para Roma, a fim de ser julgado pelo imperador de Roma, César. Então, você tem um mapa, né, que dá para você uma noção exatamente desse texto, né, todos esses lugares aí, na ilha de Creta ali, onde eles passaram o momento mais difícil desse percurso até chegar à cidade de Roma. Pode passar, né? Acontece, queridos, que fora a circunstância de Paulo estar preso, essa viagem ela se mostrou extremamente complicada. Ao passar ali pela ilha de Creta, a embarcação foi atingida por um vento muito forte, quase um tufão. E o versículo 15 mostra que eles não tinham mais como controlar o barco. Não havia o que fazer, a não ser esperar para onde o vento os levaria, né? Temos aqui uma versão daquela música popular, né? Ao invés de deixa a vida me levar, o negócio era deixa o vento me levar, né? E eles literalmente se entregam, bem, aonde o vento levar, nós vamos parar. Só que a tempestade não cessava. A tripulação ela começa a tomar uma série de medidas para tentar manter o controle do barco.
todas as medidas fracassaram. Finalmente, o versículo 20, temos uma descrição desanimadora que eu queria chamar a sua atenção para esse versículo. E diz lá, olha: não aparecendo alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Preste atenção nesse texto. Temos aqui, queridos, uma tempestade real na vida de Paulo. Mas esse texto se parece com muitas situações que a gente enfrenta em nossa vida, no nosso dia a dia. Talvez essa frase descreva a realidade da sua vida nesse momento. São muitos dias onde a tempestade não cessa. Você não vê sol, você não vê luz, e chega aquele momento onde você vira e diz assim: olha, cessou, acabou, terminou, não há esperança, expectativa de salvamento para a minha vida. A tripulação daquele barco não estava planejando, esperando passar por aquela tempestade. Assim como na nossa vida, nós não somos avisados de que tempestades chegarão. Às vezes a gente até recebe alguns indicativos, né? Mas a gente não leva a sério. Comigo isso não vai acontecer, né? Acontece lá no Afeganistão, acontece na casa do outro, acontece na família do outro, mas na minha família, na minha casa, na minha vida, de forma alguma. Porém, a grande verdade é que tempestades fazem parte da vida. Assim como existem dias de sol, existem dias nublados e dias de chuva. Veja, é interessante observar que o texto não faz nenhuma tentativa de demonização da tempestade. Tem que chamar a atenção que demonização é diferente de espiritualização. No final da pregação você vai entender por quê, né? A gente tem a comum de dizer assim: fulano está espiritualizando tudo, né? Então, vou mostrar ao final que isso pode ser uma coisa boa. O problema é a demonização das coisas, ou seja, é quando eu atribuo circunstâncias negativas da minha vida a uma ação direta. A culpa é do diabo, é uma maldição hereditária, ou eu estou sem fé, ou é um pecado oculto. Bem, isso não faz nada disso. Era uma tempestade, como muitas outras que temos que enfrentar. Faz parte da vida passarmos por tempestades diferentes. Porém, esse texto, ele ajuda você a ter algumas atitudes interessantes quando você está no meio da tempestade. Veja, Deus fala conosco no meio das tempestades. A tempestade pode ser uma oportunidade para você ouvir verdades de Deus muito importantes. Veja, nos versículos 23 e 24, Paulo diz como Deus foi ao seu encontro no meio da noite. Observe o cenário. A tempestade estava lá. Ondas, vento, frio, escuridão, gente desesperada para todo lado. Mas no meio de toda aquela confusão, Deus falou com Paulo. O Deus revelado na palavra, em Jesus, fala conosco, mesmo durante as circunstâncias mais adversas, mais negativas, mais complicadas. Eu gostaria que você verificasse no texto tanto o que Deus falou, quanto o que Ele não falou. As duas coisas são importantes. O que Deus diz para Paulo? Olha aí nos versículos 23 e 24. Ele vai dizer: olha, apareceu para mim na noite o anjo do Senhor, dizendo o seguinte: Paulo, não temas. Paulo, não tenha medo. Você já parou para analisar quantas vezes, ao longo da Bíblia, Deus usa essa mesma expressão: não tenha medo, né? Eu queria fazer um levantamento rápido com você. Lá em Gênesis,
Pelas tantas, Deus vira para Abraão e diz assim: Abraão, não tenha medo. Quando Abraão estava com medo de ficar sem descendente, sem filhos. Depois em Josué, Deus vai dizer para Josué: Josué, não tenha medo. Josué estava assumindo um enorme desafio, né? Se fosse aqui no Rio de Janeiro, alguém diria para Josué: Josué, isso é uma furada, né? Isso é uma furada. Por quê? Você vai ter que substituir Moisés, o grande Moisés, o famoso Moisés, e ainda por cima liderar o povo em uma guerra, ou melhor, várias guerras. Mas Deus vira para Moisés e diz assim, aliás, vira para Josué e diz: não tenha medo. Quando Deus enviou o profeta Jeremias para ser profeta ao povo de Israel, Deus dá uma mensagem a Jeremias muito difícil, porque Jeremias ia ter que pregar para repreender o povo, para apontar os pecados do povo. Então, se a Bíblia não ia gostar de ouvir a palavra de Jeremias, ele ia ser de fato perseguido, mas Deus diz para ele: não tenha medo. Já no Novo Testamento tem a história famosa de Jairo. Jairo estava com a sua filha muito doente. Ele vai ao encontro de Jesus pedir a cura da sua filha. Quando Jairo estava ao lado de Jesus, ele recebe a notícia: sua filha já morreu. Não incomodes mais o mestre. Jesus vira para Jairo e diz assim: Jairo, não temas, creia somente. E aqui temos Paulo, em um navio, assolado por ventos, tempestades, o comandante do navio completamente perdido, a tripulação sem esperança, e Deus vira para Paulo e diz assim: Paulo, não tenha medo. O que há em comum, queridos, em todas essas histórias? Abraão, Josué, Jeremias, Jairo, Paulo. Em todas elas, a coisa mais natural é sentir medo. O que você esperaria, o que eu e você sentiríamos, e nessas circunstâncias, era medo. Abraão estava com medo de morrer e não realizar o sonho de ser pai. Josué pelo medo de fracassar como líder de Israel. Jeremias pelo medo da reação do povo diante da sua pregação. Jairo pelo medo da sua filha morrer e não haver solução para a vida dela. Paulo, o medo de terminar sua vida afogado e não concluir seu ministério chegando em Roma. Qualquer um de nós estaríamos apavorados. Observe, sentir medo não é falta de fé. Sentir medo não é sinal que a sua espiritualidade está enfraquecida, que você é menos crente. Significa simplesmente que você é ser humano, carne e osso. Agora, em todos esses casos, diante de dificuldades, momentos complexos, a palavra do Senhor traz um desafio para você. Confie no Senhor. Não tenha medo. Não tenha medo, porque eu estou com você. Talvez, queridos, a realidade da sua vida seja a realidade do versículo 20. Talvez na sua vida há muitos dias você não veja nem sol, nem estrelas. Há muitos dias é somente tempestade, vento e chuva, e você perdeu o rumo. Observe que naquele tempo a navegação dependia totalmente de você. Então, o céu, tapado por nuvens há vários dias, significa você ficar perdido. Muitas vezes nós estamos assim, e a angústia toma conta de nós, e você entrega os pontos, e aí a frase se aplica à sua vida: dissipou-se completamente a esperança. Mas aí Deus vem com a sua palavra e diz para você: não tenha medo, não chegou o fim. Preste atenção, muita atenção. Por quê? Quando Deus diz não tenha medo, o sol não voltou a brilhar imediatamente.
Entende? O mar, a tempestade, continuava ao redor. Não foi um passe de mágica. Deus falou e de repente tudo cessou. No dia seguinte, a tempestade estava lá. Mas a atitude de Paulo mudou. Não necessariamente, queridos, o milagre vai acontecer hoje, daqui a algumas horas. Porque, guarde isso no seu coração, antes de restaurar as circunstâncias, o Senhor quer restaurar a sua fé. Antes de restaurar o contexto, o Senhor quer restaurar o que se passa no seu coração. Foi o que mudou em Paulo. Paulo era alguém que estava ali naquele barco, estava afundando, e ele estava desesperado. De repente, ele se posicionou de uma forma diferente, porque ele confiou na palavra do Senhor. Veja, o texto aí no versículo 20 usa a primeira pessoa do plural: perdemos a esperança. Isto é, Paulo, os seus companheiros estavam nesse barco e sofrendo do mesmo desespero. Em algum momento ele foi influenciado pelo sentimento da maioria, e ele pensou também: olha, acabou, não tem mais jeito. Então Deus vai ao seu encontro para restaurar a sua confiança no Senhor. Ele diz: eu estou com você, eu continuo no controle da sua vida. Querido, antes de o sol voltar, antes da tempestade parar, é necessário que a sua fé seja restaurada. Quando Jairo recebe a notícia da morte da sua filha, Jesus responde para ele: não temas, apenas creia. Todavia, Jairo está aqui, a sua filha está a quilômetros de distância. Não tinha como ele ligar para saber como é que estava. Ele tinha que esperar Jesus caminhar com ele até chegar à sua casa. Estava-se uma luta, um combate entre a fé e o medo. O medo é normal, mas a confiança em Cristo precisa ser maior. Querido, talvez você veio hoje aqui apenas para ouvir essa palavra. A tempestade vai continuar. Talvez você vai continuar enfrentando alguns dias, algumas semanas, talvez alguns meses, circunstâncias difíceis. Algumas coisas poderão ser perdidas, mas você não pode perder a sua fé e confiança. As ondas destruíram o barco, mas as ondas não destruíram a fé de Paulo. Não tenha medo, porque o Senhor está com você. O Senhor que venceu a morte, o Senhor que ressuscitou, Ele que é o Rei, o Senhor dos Senhores. Veja, querido, o Evangelho nos fala de milagres. Abraão viu o filho dele nascer, apesar de ser idoso e a sua esposa estéril. Josué foi bem sucedido, venceu todos os inimigos, distribuiu a terra prometida. Jeremias cumpriu seu ministério com fidelidade, apesar de toda oposição. Ele não deixou de anunciar uma só palavra do que Deus lhe disse. Jairo viu sua filha ressuscitar. Paulo chegará a Roma. Todos eles enfrentaram tempestades, enfrentaram a luta entre o medo e a fé. Glória a Deus, porque no caso deles a fé venceu. A questão é aí no seu caso. Quem está vencendo? O medo? Ou a fé? A realidade é intimidadora. A realidade é constrangedora. A realidade, a leitura, o diagnóstico humano da realidade nos intimida. Mas conosco está aquele que é maior e mais poderoso do que a realidade.
Como está a sua confiança em relação a esse Deus que pode operar mudança em sua vida, queridos? Às vezes, nós cremos que Deus existe, que Ele é poderoso, mas nós somos incrédulos em relação à mudança da nossa vida. Você acredita em Deus, mas você não acredita que Deus pode mudar a sua vida. Perceba, é um problema de fé, é um problema de coerência de fé. Você crê que Deus pode fazer N coisas na vida de um monte de gente que Ele fez, mas você duvida que Ele pode operar mudança na sua vida, na sua casa, no seu íntimo, na sua realidade. Quando as mulheres chegaram ao túmulo de Jesus no domingo, viram que o túmulo estava vazio e elas começam a chorar, e o anjo diz para as mulheres: não temais, não tenha medo, Ele ressuscitou. Logo em seguida elas se encontram com Jesus. Deus mudou a realidade de Jesus da morte para a vida. Ele ressuscitou. A sua vida também pode mudar ao crer e confiar em Cristo, queridos. É curioso como a nossa incredulidade para com Deus gera por consequência uma incredulidade para com a nossa vida. Ao descrer de Deus, desanimamos de nós mesmos. Nossa falta de fé no Senhor gera uma falta de fé na mudança da nossa vida. Mas Jesus, Ele é o Filho de Deus que morreu na cruz, ressuscitou. Ele tem todo o poder, toda a autoridade. Se o desânimo te abateu, em primeiro lugar, isso significa que você é uma pessoa de carne e osso. Se o seu barco está sendo açoitado por ondas, tempestades, está tudo quebrando, está tudo sendo destruído, faz parte. Busque o Senhor. Ouça o Senhor falar com você. Não tenha medo. A saída que não está na autoconfiança. A saída não está em encontrar motivação. Enquanto você apenas olhar para os problemas e para si mesmo, você não encontrará um caminho. A saída é olhar para o alto, para aquele que diz para você: não temas, eu estou com você. Pense na posição de Paulo naquele navio. Ele era um prisioneiro. A maioria das pessoas ali não se importavam com a vida dele. Alguns até desejavam a sua morte. Paulo não estava numa igreja, não era um barco de cristãos, não era uma viagem de familiares e amigos, né? Paulo não estava em um cruzeiro nas ilhas gregas. A situação dele dessa forma é muito semelhante à sua situação. Você participa do trabalho, sua escola, seu condomínio, seus vizinhos, nossa cidade. Em certo sentido, todos temos o nosso barco. Os problemas que acontecem para mim, acontecem para outros. Às vezes a gente está no mesmo problema. Se o nosso barco afundar, todo mundo vai sofrer. Tempestades estão aí, ventos estão aí, ondas estão aí. E você olha para um lado, olha para o outro, e você vê o que? Desespero. Gente desesperada. O desespero se abate sobre a nossa sociedade. E as pessoas se agarram à primeira tábua de salvação que lhes aparece. Todas as religiões, superstições, rezas, crendices, oração, enfim, qualquer tipo de ajuda é bem-vinda. Tempos atrás eu conheci uma pessoa que passou uma experiência muito difícil na saúde do seu filho. E pelas tantas ela me disse assim: pastor, estava tão desesperado que quem dissesse que podia ajudar meu filho, eu ia, né? Não importava a religião, se tinha que pagar, fazer ritual, o que me mandassem fazer, onde me mandassem ir, eu iria. O desespero nos leva a ações impensáveis. O desespero faz a gente procurar soluções, ao invés de a gente procurar Deus.
cultos, templos, participam de rituais, cerimônias, rezas, campanhas, orações, fazem todo tipo de mandinga possível, mas não se perguntam se isso está ou não está de acordo com a vontade de Deus. Ao redor de Paulo estavam pessoas desesperadas, mas ao contrário delas, Paulo tinha ouvido a voz de Deus. Jesus falou com ele, o Senhor disse: não temas, Paulo, essa tempestade não é para a morte, vocês vão sofrer, mas não vão morrer. Essa palavra enche o coração de Paulo de esperança. Ele tinha a palavra de Deus naquele momento. Agora observe, Paulo podia se calar, Paulo podia ficar quieto, ele poderia pensar: bem, Deus falou comigo, ok, eu acredito, mas os outros não são crentes, são incrédulos, né? Provavelmente não irão acreditar em mim, vão ainda reclamar, ou ainda sabe de uma coisa? Eles merecem isso mesmo, são tudo incrédulo, pecador, criminoso, tem que morrer. Paulo não agiu assim. Ele compartilha com todos os que estavam no barco a mensagem da esperança. Querido, se a palavra de esperança enche o seu coração, não compartilhá-la é pecado. Em um mundo de gente desesperada, você sabe onde há esperança. Nesse mundo sedento, sabemos onde tem a fonte de águas vivas. Quando a mulher samaritana, lembra dela, conversando com Jesus, quando ela se dá conta que Jesus tinha a água da vida, ela diz: Jesus, dá-me dessa água. Jesus não se negou a compartilhar a esperança com aquela mulher, uma mulher que inclusive negou água a ele. Você lembra? A história começa, a mulher negando água a Jesus. E quando ela percebe que Jesus é o Salvador, ela sai imediatamente para compartilhar essa informação com seus amigos e vizinhos. Temos aqui 2 desafios. Primeiro, não ser levado, influenciado pelo desespero da multidão. O barco de Paulo estava tomado pelas incertezas, angústia e medo. O Senhor falou com Paulo, apenas com Paulo: querido, nós estamos aqui como igreja, cultuando ao Senhor, e ao nosso redor há um mar de gente desesperada, vendo. Nós somos Paulo, porque nós somos igreja. A palavra do Senhor vem ao nosso encontro. Você está ouvindo o Senhor te dizer: não tenha medo. Você está ouvindo essa palavra porque você está aqui. Agora, ao redor da gente, as palavras de desespero estão por todo lado, né? São os profetas do desespero. E às vezes esses ventos influenciam a nossa atitude, né? Aí você, mesmo sendo crente, é o primeiro a dizer: não, isso vai dar errado, não tem mais jeito, não tem solução, né? Isso não tem saída, né? Alguns se escondem na ideia de serem realistas, né? Não, estou sendo realista. Isso aqui, acabou. Vai dar errado. Deu fim. Só que a perspectiva da fé, ela também é realista. Só que ela se submete à realidade da vontade de Deus. Eu estou sendo realista. Deus tem poder de mudar essa circunstância. Eu estou sendo realista, porque Deus age na realidade. Ele é o Senhor da realidade. Não se intimide, querido, com o tamanho do desespero do mundo. O desespero do mundo repousa sobre a sua própria incredulidade. Creia no Senhor, enche o seu coração da esperança. Ouça a voz de Deus dizendo: não tenha medo, obedeça, vá em frente, confie nele, siga a direção dele. Há salvação para a sua vida, ainda que o barco afunde. Agora, se o nosso primeiro desafio é
não se levar pelo desespero do mundo, o nosso segundo desafio é levar esperança. É o que Paulo faz aqui. Preste mais atenção, querido, nas pessoas que estão ao seu redor. Seu trabalho, sua escola, sua família, seus amigos nas redes sociais. Tem muita gente desesperada ao seu redor. É um desafio para você essa semana, né? Chegue mais próximo a um amigo ou uma amiga. Marque com ele, se encontre com ele. Se não for para ele, se for possível, né? Ligue, mande um áudio dizendo assim: meu querido, minha querida, não tenha medo. Há esperança na sua vida. E essa esperança está em Jesus. Não é uma tarefa fácil, né? Você pode fazer isso. Eu já pedi coisas mais difíceis, né? Não vai te custar nada. Mas talvez pode ser a palavra decisiva para alguém que está com o barco prestes a afundar. Vai te custar um tempo. Mas para a pessoa que vai te ouvir, pode custar a vida dela. Anota aí, se empenhe nisso. Chamo sua atenção nos versículos 33 e 36 também. Toda aquela circunstância, né, deixou aqueles homens desesperados. Do desespero veio a falta de todo tipo de motivação, inclusive a falta de apetite. Faziam dias que ninguém comia. É curioso, né? Como a angústia emocional vai tirando da gente a vontade de fazer coisas cotidianas. Comer, tomar banho, se arrumar, conversar, se divertir, trabalhar, estudar. Simplesmente você não sente vontade de fazer mais nada. A pessoa perde o prazer, a motivação das coisas da vida. Existem várias causas, a gente sabe, né? Pode ser uma questão biológica, um mau funcionamento do seu organismo, pode ser um quadro de adoecimento emocional, pode ser resultado do pecado, porque o pecado também tira a nossa alegria de viver, né? A questão é, às vezes, o caminho da restauração, ser o profeta da esperança, é lembrar as pessoas de cuidarem de si mesmas. No meio daquele desânimo, aquela luta toda, Paulo levanta assim: gente, vocês precisam comer. Olha que interessante, né? Vocês precisam se alimentar. Lembra, um pouco antes a gente viu lá um conselho de Paulo aos líderes da igreja de Éfeso. Ele diz assim, ó: cuidem de si mesmos e da igreja. Cuidar de si mesmo é parte dos nossos compromissos espirituais, do nosso corpo, da nossa saúde, dos nossos compromissos profissionais, dos nossos estudos, da nossa família. Cuidar do nosso estado emocional, tudo isso faz parte de uma espiritualidade sadia, saudável. Servimos ao Senhor com tudo que temos, e tudo que temos deve honrar ao Senhor. Não servimos ao Senhor apenas com a nossa alma. Servimos ao Senhor com o nosso corpo, a nossa família, o nosso conhecimento, nossa inteligência, nossos recursos, nossas amizades, tudo. O problema é que dissociamos, separamos o cuidado de si mesmo do relacionamento com Deus. Veja, tinha ali quase 300 homens, e Paulo fala com eles: você tem que comer. Mas naquela refeição, Paulo honrou o Senhor. Paulo pega o pão, agradece a Deus, a presença de todos, e depois distribui o pão. É um gesto simples, mas há muitas lições nesse gesto. Veja que a linguagem, ela nos lembra a ceia, porque a ceia é um momento de alimentação, não é verdade? Ali não era um culto, mas quando Jesus instituiu a ceia, cear é comer. Jesus estava fazendo uma refeição com os seus discípulos. Ali não era culto, mas Paulo estava na presença do Senhor.
precisamos aprender a espiritualizar a vida. Ser cristão é entender que tudo na sua vida é espiritual. Porque vivemos toda a nossa vida na presença do Senhor. Você precisa aprender a espiritualizar a sua alimentação, seu trabalho, o cuidado com a sua saúde, espiritualizar a sua vida financeira, espiritualizar seus momentos de lazer, diversão, seus dias de folga, espiritualizar a sua família. O que significa isso? Procure entender o motivo espiritual em cada um momento dessa atividade da sua vida. Perceba como o pecado, né, afeta cada parte da vida e ao mesmo tempo, crer na graça de Deus transforma tudo. A graça de Deus precisa transformar seus hábitos. Você precisa incluir na sua rotina, ou melhor, espiritualizar a sua rotina. Pegar os seus hábitos e vivenciá-los no contexto de um relacionamento com Deus. Você pode estar sentado no sofá vendo a série, ou você pode estar comendo um pão num barco que está prestes a naufragar. Pense nisso. Se você estivesse num barco, que talvez fosse a sua última refeição, é o último pão que você vai comer na sua vida, você agradeceria ao Senhor? Pense nisso. Queria te convidar a fechar os seus olhos. Queria que você colocasse diante de Deus. Talvez a sua vida, a sua realidade, ela está muito parecida com a de Paulo. No meio de uma tempestade, e chega um momento que você olha para um lado, olha para o outro e diz assim: olha, não tem mais jeito. A sua oração, o seu desejo é que o Senhor apareça do seu lado e diga assim: olha, acabou. O sol vai brilhar, a lua vai voltar, as estrelas vão estar no céu. Mas nessa manhã o Senhor vem ao seu encontro para dizer: olha, não tenha medo. Muita coisa vai acontecer nessa tempestade, mas o problema é você. O mundo ao nosso redor prega o desespero, mas nós cremos num Deus que tem poder de intervir na realidade. Não há tempestade que seja maior do que o poder do Senhor. Ouça o Senhor dizer para você nessa manhã: não temas, não tenha medo. E talvez no meio dessa tempestade toda, você tenha um pão, pequenas alegrias, coisas muito simples. Muita coisa te foi tirada, mas não deixe que as tempestades tirem a sua fé. Agradeça ao Senhor pelo pão que você tem. Agradeça ao Senhor pelas bênçãos pequeninas, simples, que o Senhor tem dado na sua vida. Peça ao Senhor graça para você vivenciar os pequenos hábitos da sua vida na presença dEle. E pense nessa hora naquelas pessoas que você conhece, estão desesperadas
por conta de problemas familiares, por conta de problemas financeiros, por conta de problemas de saúde. Seja um instrumento de esperança para essas pessoas. Senhor amado, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Aqui estamos, ó Pai, diante da Tua palavra. Ó Pai, nós temos um compromisso com a Tua palavra, Senhor, como igreja. Mas sabemos, ó Pai, cremos que o Senhor também tem um compromisso com ela, Senhor. Porque aquilo que está aqui, o Senhor faz nas nossas vidas. O Senhor é fiel às suas promessas. O Senhor é fiel àquilo que o Senhor mesmo revelou. Dessa forma, Senhor, diante da Tua palavra, nós nos colocamos. Porque a palavra, Senhor, interpreta a nossa vida. E por mais, ó Pai, que a gente negue, por mais que a gente às vezes tente se esconder, estamos atravessando, Senhor, um grande temporal. E há uma luta dentro de nós, ó Pai, entre o medo e a fé. A gente crê no Senhor, ó Pai, mas parece que a realidade, Senhor, está mais poderosa, que não tem jeito, que não haverá salvação, não haverá solução. Todas as nossas manobras, estratégias, tentativas fracassaram. Mas o Senhor, ó Pai, foi ao encontro de Paulo naquela noite e disse para ele: não temos. Assim como o Senhor falou com Jairo, diante de uma palavra tão dura: não incomode mais o mestre. Talvez, ó Pai, quando o coração de Jairo, ó Pai, as lágrimas vieram aos seus olhos e imediatamente o Senhor lhe diz: não temos. Pai, em nome de Jesus, que a confiança no Senhor possa preencher o nosso coração. Que a confiança na Tua graça, na Tua promessa, na Tua presença, no Teu poder seja maior, ó Pai, que o medo das circunstâncias, ó Pai. Renova a nossa fé, Senhor. Fortalece a nossa fé. Em nome de Jesus. E que a gente possa, Senhor, mesmo no barco com tanta luta e dificuldade, sermos gratos ao Senhor. Honrarmos o Senhor nas pequenas coisas. Vivemos os nossos hábitos, as nossas rotinas, ó Pai. Coisas simples do nosso dia a dia. Mas entender que isso faz parte da nossa espiritualidade, porque tudo que vivemos faz parte do relacionamento com o Senhor. Vivemos, nos movemos, existimos no Senhor, para o Senhor e por causa do Senhor. Ó Pai, Senhor, sermos egoístas. Que enchemos o nosso coração com a Tua alegria, com o Teu amor, com a Tua esperança. A gente se lembra daqueles braços, angustiados, incrédulos em relação ao Senhor, incrédulos em relação a si mesmos. Que sejamos profetas de esperança para essas vidas, ó Deus. Que sejamos profetas, ó Pai, homens e mulheres, que levem, Senhor, a palavra da Tua graça. E que hoje, que esta semana, o Senhor nos use, Senhor. Que o Senhor coloque na nossa mente, nessa hora, no nosso coração, o nome de pessoas, para que a gente possa ser conduzido pelo Teu Espírito, como instrumentos, ó Deus. E que não vai nos custar nada, possa abençoar vidas, ó Deus. Para a glória e honra do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos.